Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje estamos aqui para um vídeo pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer, porque não é um vídeo para falar de um jogador em específico, ou contratação, ou uma tática em específico, mas não, é um vídeo para falar basicamente de possíveis contratações. Eu fiz um vídeo muito parecido com esse, mais ou menos, quando o Diniz chega no Santos, tá? Não sei quem vai lembrar, quem é mais antigo aqui no canal talvez lembre. Mas eu fiz um vídeo basicamente contando quais deveriam ser as prioridades de compra do Santos assim que ele saiu do transfer ban. Foi exatamente na época que chegou o Diniz. E agora o Santos se encontra numa situação, não vou falar que parecida, afinal a gente não está no transfer ban, mas que novamente precisa contar com algumas contratações, com alguns reforços pontuais para áreas específicas que vão melhorar o rendimento do Santos. E com isso, a gente chega nesse ponto onde a gente tem que voltar a falar de jogadores importantes para o Santos nesse momento. Bom, para isso vou abrir o plantel aqui do nosso queridíssimo Build Lineup. O Build Lineup, para quem não conhece, é um site que a gente pode montar formações táticas, mais ou menos aqui. E primeiramente eu vou forçar vocês a lembrar de alguns jogadores do Santos, lembrar o que a gente tem, a opção que a gente tem para cada posição. Bom, vou começar pensando num 3-5-2, tá, gente? Porque hoje é a posição que o Santos joga. Então 3-5-2 a gente teria esse posicionamento mais ou menos aqui, tá? Bom, pensando em um 3-5-2, vamos lá. O que o Santos tem hoje? No gol, João Paulo, John e o Jandrei, né? Então se a gente pudesse tirar alguém neste momento, seria o João Paulo. Para mim, goleiro não é um ponto de importância para o Santos nesse momento. O Santos renovou com o João Paulo, que não quer dizer que ele vai ficar, mas quer dizer que ele tem um valor de mercado bom. E mesmo se o João Paulo for, ainda tem o Jandrei e o John, que são goleiros de bom nível. Então para mim, o que o Santos menos tem que contratar hoje é um goleiro. Pensando na zaga, a gente tem 3 zagueiros hoje que são necessários. Na direita a gente tem 2 opções interessantes. Temos o Kaique e, possivelmente, não jogou bem no último jogo, mas é um zagueiro, o Robson. Para o centro eu também vejo 2 opções boas de zagueiros. Velasquez e Luiz Felipe. Melhoraram bastante ao longo da temporada. Esses zagueiros poderiam aparecer aqui. No lugar do Kaique também Eduardo Bauerman. É principalmente zagueiro pela direita. Mas eu não falei do Bauerman porque na esquerda eu coloco ele como principal opção. Na esquerda a gente tem Eduardo Bauerman que pode jogar. E o Velasquez, né? O Velasquez já jogou na esquerda com o Robson no meio. Então ele também acaba se tornando uma opção. Além disso, um nome muito esquecido por muitos é Wagner Palha. Então eu diria que o Santos nem precisa de contratações para a zaga no momento, tá? Então assim, no meu ranking de prioridades a zaga não entraria, tá bom? Mas deixaria claro, eu acho que o Santos hoje está indo atrás de um zagueiro. E isso a gente vai falar um pouco mais pra frente do vídeo. Vamos continuar nossa análise. Nas volâncias. Bom, hoje para essa volância a gente tem segundo volante para mim, claro, que é o Zanocelo. E um outro segundo volante, claro, que é o Felipe Jonathan. Para primeiro volante a gente tem Sandri, que também pode ser segundo volante. Camacho, que também pode ser segundo volante. O Balheiro, que hoje seria a opinião clara, né, de primeiro volante, ele não é um titular absoluto. E com isso, pra mim, acho que a volância pode ser um campo que precisaria de um jogador mais criativo. Criativo não, perdão, mais marcador. E com isso a gente teria algumas opções no mercado. Como a gente já viu, o próprio volante Richard do Corinthians se encaixaria nesse perfil. William Maranhão do Atlético Goianiense. O Marlon Freitas também do Atlético Goianiense. E outras opções que também serviriam para esse primeiro volante que estão no mercado. Com isso a gente tem essa necessidade de um primeiro volante. Quando a gente pensa em alas, a gente tem Madison pela direita, Lucas Braga pela esquerda. Bacana, parece bacana se a gente for pensar no 3-5-2, né, em alas. Mas Felipe Jonathan, talvez pela esquerda, bom, pra mim não é uma boa opção. Afinal, quando jogou pela esquerda foi mal, né, principalmente nesse ano. Teremos o Lucas Pires, que também não é um cara que está pronto, aparentemente, né, não subiu ainda pro profissional. Na direita a gente tem o Madison e talvez o Marcos Guilherme. Mas o Marcos está com um contrato de empréstimo, né, para renovar. Então a gente vê a necessidade do Santos de trazer alas. Quando a gente pensar num 4-3-3, esses alas vão mostrar a verdadeira necessidade do Santos. Indo mais pra frente, a gente tem um meia. E bom, para essa posição eu tenho um jogador, Gabriel Pirani. Gabriel Pirani é o único que por enquanto foi o meia, né, o terceiro homem de meio de campo, que foi muito produtivo nesse ano, inclusive o homem com mais assistências no ano, e um dos caras que mais participou do jogo. Mas fora o Pirani, eu não consigo pensar no substituto natural. Alguns falariam no Marcos Guilherme, outros talvez até do Tardelli. Mas a verdade é que o Santos não tem esse homem. Então também vou colocar como uma posição de prioridade. Chegando ao ataque, a gente pode pensar mais no ataque mais pela direita, o segundo atacante. A gente pode pensar no Marinho.
Podemos pensar até no Batistão e no Ângelo. Então, jogadores que realmente jogam às vezes um pouco mais recuados, que pode servir de segundo atacante, pode servir de ponta direita. Pensando na ponta esquerda ainda temos o Lucas Braga, temos o possível Marcos Guilherme, e aí ainda a gente tem um elemento, né, um jogador que está vindo aí das categorias de base e está melhorando bastante, que é também o Alanzinho. Estava lá no Guarani, foi emprestado, voltou após uma posição de destaque. Então, quem sabe o Alanzinho não pode jogar. Então eu vou tirar essa posição também. O segundo atacante, mais estilo William Bigode, eu também acho que não encaixaria no Santos. E aí sobra o centroavante. Hoje de centroavante a gente tem Raniel, Batistão, Marcos Leonardo, tá? E basicamente é isso. Já ouvi falar do nome do Léo Gamalho, principalmente no Resenha Santista. Mas eu não acho que seja o mais apropriado, tá? Eu não acho que tem nível pro Santos, eu acho que é um nível Raniel. Gilberto, não descartou o Santos ainda. Seria um nome que talvez pro momento em que trace bem. Também não acho que é um grande nível, sabe? Um outro jogador, o Cano, né? Que a gente poderia falar, mesmo que o Cano parece que não vai vir pro Santos, mas é um nome que também encaixaria nessa posição, na minha visão. Aleph Manga seria mais uma aposta, mais uma loucura do Santos, que talvez pudesse dar certo. Mas vai lembrar, ele já tem 27 anos, não é um garoto. Mas o que eu quero falar é que pra mim a aposta mais certa tem nome, e tá no Santos. É Marcos Leonardo. Se o Santos renovasse com o Marcos Leonardo, por mais que seja difícil, pra mim é a posição mais interessante. E se a gente parar de pensar num 3-5-2, que é a posição que o Santos mais usa hoje, e pensar na posição que o Carille mais gosta, que é basicamente um 4-1-4-1 ou 4-3-3, como vocês preferirem, a gente pode ter a seguinte colocação. Duas linhas de 4, né? Uma linha. Pensando nessa posição, que é o Carille mais usou aqui no Brasil, a gente tem dois zagueiros bem determinados. Kaique e, na minha visão, o Bauerman. Mas pode ser Kaique Velasquez, Kaique Luiz Felipe, Luiz Felipe Bauerman, Velasquez e Bauerman. Então, de novo, o zagueiro pra mim, na minha visão, não precisa. Pra este momento, estamos muito bem servidos de zagueiro. Pra goleiro, mesma avaliação, não precisa. Primeiro homem de meio de campo, vou falar que até precisa. Segundo volante não, armador vai precisar. Para as pontas, agora não são mais alas, né? São pontas. Temos Marinho e Ângelo para a direita. Sinceramente, não vejo necessidade. A não ser que o Marinho saia, mas por enquanto eu vejo necessidade. Para a esquerda, Marcos Guilherme, Lucas Braga, possivelmente o Alanzinho. Também não vejo necessidade. E aí, de novo, a gente fica com a mesma dificuldade do 3-5-2. E aí eu gostaria de elencar para mim prioridades. A primeira tá aqui, a lateral direita. Seja lateral ou ala, para mim o Matheus não cumpre tão bem essa função. E agora a gente não tem o Pará para ser nem sequer reserva do Matheus. Sandro Perpétuo, né, quando veio aqui pro Santos, também não conseguiu ir tão bem. Então esse Meaturi vá melhor no futuro, mas por um momento parece não estar tão pronto. Então para mim a primeira prioridade do Santos é a lateral direita. A segunda prioridade do Santos é a esquerda. Felipe Jonathan não está tão bem de lateral. Moraes volta ao Mirassol. Com isso, basicamente o Santos não tem laterais esquerdos. Infelizmente, para mim é a segunda prioridade. A terceira, a volância. Sim, eu acho que falta mais um primeiro volante. Quer dizer, eu vou mudar. A terceira, um meia. Eu acho que um meia para acompanhar o Pirani tiraria um pouco a pressão do menino. Um meia mais camisa 10, como é o caso, por exemplo, de um jogador meio estilo... Não vou nem falar de um meia muito antigão, mas um meia mais moderno, como o Darmian Dias, que era lá do Barcelona de Guayaquil. O próprio Rico Arter, né, que falam muito do nome dele às vezes no Santos, acho muito difícil de vir, mas seria um nome que encaixaria na proposta. Até o Ortiz, né, que é mais um segundo volante, mas também pode jogar bem disso ao lado do Del Valle. Então, temos alguns jogadores que poderiam entrar nessa posição para fazer esse meio de campo, que é um lugar que o Santos tem, um terceiro homem de meio de campo, que é um ponto que hoje o Santos tem maior fragilidade. Para acabar, a gente ainda tem o primeiro volante. O primeiro volante, para mim, eu acho que é uma necessidade. O Santos não tem nenhum volante tão marcador de fato. E aí, para mim, ele também é uma quarta necessidade. E para acabar, centroavante. Centroavante, para mim, é o menos prioritário desses aqui. Beleza. Fizemos nossa análise. Vamos ler a análise do Santos, né? Porque o Santos definiu perfis de reforços e as prioridades para o Carille. Falaram que não está fechado e tudo mais. E aí falaram o quê? Que o Santos é um time forte e competitivo para brigar. Então, o que tem? Eles falam que o clube não vai ter condição de investir em atleta, empréstimos e compras. Pedimos que o torcedor entenda isso. A gente quer um Santos forte e um time competitivo, mas precisamos ser realistas no momento do Santos. Não digo que a situação é preocupante, mas delicada. O presidente está fazendo o máximo que pode, colocando a casa em ordem. Muitos clubes passam por esse momento e tudo mais. Beleza. Ele fala o seguinte: como falei, não estamos fechados para uma posição ou outra.
Claro que, com a saída do Pará, traremos um lateral. Então, em primeira prioridade, um lateral direito parece que está dentro do discurso do Dracena. Temos só o Matson que irá ficar, tem contrato. Só se parecer alguma coisa para ele sair. Também uma dúvida em relação a Felipe Jonathan. Não sabemos se ele atuará na lateral ou no meio. Eu espero que seja no meio. E aí fala aqui que o Santos já tem o Bowerman, né? Que eu já até escalei aqui. E o William Bigode deu errado. Vamos lá. Para mim, então, a prioridade é lateral direito, um lateral esquerdo, um primeiro volante, um terceiro homem de meio de campo e, se sobrar, um centroavante. O que me preocupa hoje? Eu vejo o Santos correndo atrás de um zagueiro. Então falam-se do Léo. Já ouvi falar do Dedé, mas o Dedé é só boato. E se fala do zagueiro que eu falei hoje do canal, né? O Renato Chaves, zagueiro do lado Al-Abin. Então eu não sei porque o Santos quer tanto mais um zagueiro. Na minha visão, não é uma posição prioritária. Até entendo que seria legal ter mais um cara de confiança, mas não vejo que pra prioridade mesmo é o foco. Lateral direito, bom, o próprio Dracena falou que vai correr atrás, isso é importante, mas até agora nenhum nome especulado. Se falou do Matheus Bidu, que se eu não me engano é lateral direito, né? Se eu não estou enganado, o Matheus Bidu é lateral direito, não à toa eu já coloquei até em scouts aqui do canal, falaram que ele já foi oferecido e tudo mais. Cara, eu deixo claro, eu gosto demais. Ah não, o Bidu é lateral esquerdo, ainda tem essa. Então o Bidu é lateral esquerdo. Pra mim a segunda prioridade do time seria um lateral esquerdo. O Bidu tem bons números na segunda divisão várias e várias vezes. Eu acho que seria um lateral que tem uma constância e qualidade pra jogar no Santos, tá? Eu apostaria talvez no Bidu. Pra direita, é muito difícil, a gente não tem nenhum nome sequer especulado. Mesmo que pra mim seja a maior prioridade, pro Santos pareça também ser. Quando a gente pensa no meio de campo, para primeiro volante, a gente já se falou do Richard e do Maranhão. Acho que o Santos tem que tentar, de fato, investir em um desses caras, porque a gente precisa de um primeiro volante mesmo que não seja um craque. Seria legal que ele tivesse um pouco mais cedo de jogo, e por isso o nome do Marlon Freitas é legal também. E para acabar, o nome de um meia. Eu acho que isso é uma necessidade. Agora, eu vejo muito o Santos correndo atrás às vezes de Gilberto, William Bigode, Léo Gamalho e muitos de zagueiros, principalmente experientes como Léo e outros. E, sinceramente, eu não vejo uma necessidade de momento. Entendo que se for uma chance de mercado até pode servir, mas eu vou falar uma coisa simples. Pra mim, de verdade, o Santos pagar 250 mil pro Marcos Leonardo, ou tentar 150 mil pro Marcos Leonardo e 100 mil pro Léo Gamalho, pelo amor de Deus, paga 250 mil pro Marcos Leonardo. Eu entendo que a gente não pode mimar os meninos da base hoje, mas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se apostar em jogadores medianos e perder jogadores da base é o melhor caminho. Sinceramente, acho que o Santos tem que priorizar, reforçar e tentar renovar com os garotos da base. Se o Marcos Leonardo for embora, tudo bem. Eu entendo também que a gente não pode fazer tudo por eles. Mas o que eu não quero ver é sair o Marcos Leonardo para entrar mais um Raniel da vida e o Santos continuar nessa dívida sem conseguir pagar e trazer um elenco mais qualificado. Bom, essa é a minha opinião. Eu queria dizer essas são as minhas prioridades de compra. Queria saber as de vocês. Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ver o vídeo. Se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixa seu like. E agora eu fui.